Sou grato a Deus pelo privilégio de poder estar aqui. O coral ter me honrado, me convidado para fazer essa parceria com a Jovite. Também é uma satisfação muito grande rever aqui a Silene, com quem trabalhamos juntos aqui muitos anos na condição de superintendente do coral, e hoje estou revendo ela aqui com muita alegria. E que Deus continue abençoando o coral e toda essa equipe. Ontem o pastor Silas falou, o trabalho do coral é um dos trabalhos mais difíceis. Quem já regeu o coral e quem participa dele sabe como que é. E só uma coisinha mais bonita, aqueles que não gostam de vir ensaiar domingo, 7 horas da manhã, a culpa foi minha, viu? Foi eu que mudei do escaldante sol das 2h30 da tarde de domingo para domingo, 7 horas da manhã. Não sei se vocês, alguém deve ter orado, não, quem foi esse camarada que fez isso, mas ninguém conseguiu mudar de volta. Então está até hoje, parabéns para vocês. Vamos lá? 70 anos do coral Louvores desse ano. Criado em 25 de junho de 1955, por iniciativa do pastor Eduardo Pablo Joerck, que, com visão do crescimento da igreja, convidou o então presbítero José Veloso Gomes para vir da cidade de Pochorel para Cuiabá e iniciar esse majestoso trabalho. O presbítero José Veloso Gomes conduziu o coral sob sua regência até o ano de 1971, quando, já separado para servir como pastor, foi transferido para assumir a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Arenápolis. A partir de sua mudança, que ocorreu no ano de 1971 até o ano de 1974, alguns maestros passaram pela direção do coral, a saber, Josué da Cunha Ponce, o próprio aqui Deolindo Farinelli, que cooperei também, e Isaías Pinto da Silva. Em dezembro de 1974, chegou à cidade de Cuiabá para assumir a presidência da igreja o pastor Sebastião Rodrigues de Souza. Com o retorno do pastor José Gomes para Cuiabá, este foi convidado pelo pastor Sebastião para reassumir a direção do coral. Tempos depois, o pastor José Gomes mudou-se para assumir a igreja do município de Chapada dos Guimarães. Sendo assim, o coral ficou sob a regência do irmão Lemuel Inácio. No ano de 1978, chega em Cuiabá a irmã Silene Rubina de Souza Carneiro, e a convite do pastor Sebastião Rodrigues de Souza, assumiu a regência do coral, empreendendo esforços nesta obra até o ano de 1993, período em que foi marcado por grande avanço do coral, tanto no repertório musical quanto na qualidade vocal. Com a mudança da maestrina Silene para outro estado, o maestro Manuel Moacir assumiu em seu lugar e contava sempre com o auxílio do irmão Carlos Roberto Pereira, que era maestro do coral na congregação do bairro Alvorada e tinha passado na congregação na sede, então o substituía em suas ausências. No ano de 1995, o maestro Carlos Roberto Pereira assumiu a regência do coral e contava com a ajuda do irmão Joel, que era o segundo maestro. O maestro Carlos Roberto permaneceu até o ano de 1996. Após a saída do maestro Carlos Roberto, o irmão Mirando Costa foi convidado para assumir a regência. Percebemos até aqui o quanto a obra prosseguia, nunca retrocedia, porque Deus se agrada do louvor. Em 2003, o irmão Francisco Castro chega na igreja sede e, junto com o irmão Mirando, conduzem o coral
até o ano 2004. Sendo militares, ambos foram transferidos para outra cidade, e então o coral passa a ser conduzido interinamente pelo irmão Antônio Cândido durante os meses de novembro a dezembro de 2004. A convite do pastor Sebastião Rodrigues de Souza, o maestro Carlos Roberto Pereira retorna para a sede e assume a regência do coral no ano de 2005, tendo como segundo maestro o irmão Antônio Cândido. Alguns anos depois, o irmão Paulo Nardes passou a auxiliar na regência do coral. Após a mudança do irmão Paulo Nardes, tendo a anuência do pastor Sebastião Rodrigues de Souza, o maestro Carlos convidou a maestrina Fabiane Baioco para auxiliá-lo na condução do coral. Foi um tempo de muito aprendizado e de crescimento, com muito empenho e dinamismo. Os maestros conduziram o grupo coral a um aprimoramento vocal expressivo, ensaiando e apresentando musicais, cantatas e louvores com ótima qualidade. Em julho do ano de 2006, com muito esforço e muita preparação, o coral Louvores de Sião lançou o CD intitulado Junto a Mim. Foram gravados 10 louvores no estúdio da própria igreja, com a produção do maestro Wilton Lages e a regência do maestro Carlos Roberto e Paulo Nardes, pianista Stephanie Akiyama. Foi uma vitória muito grande, fruto de muito esforço e amor. Foram realizados também alguns seminários de técnica vocal que foram de grande valia para o aperfeiçoamento dos coralistas, sempre com a presença de excelentes professores de canto. Em 2021, veio congregar na igreja sede o irmão Kemuel Azaf, vindo da cidade de Rondonópolis, onde atuava como maestro do coral e orquestra da igreja daquela cidade. E então foi convidado pelo maestro Carlos Roberto para fazer parte como maestro do coral Louvores de Sião, formando assim uma equipe que se revezava na regência do coral. Uma equipe coesa, eficiente, comprometida com o trabalho, levando o coral a um nível de excelência no que diz respeito ao repertório e à qualidade vocal. No ano de 2024, na gestão do pastor Silas Paulo de Souza, o maestro Kemuel Azaf assume a regência titular do coral, sendo auxiliado pelo pastor Vilmar de Paula e evangelista Gesiel Costa. Com muito empenho, o coral continuou crescendo, sempre empenhado, entoando louvores a Deus. No ano 2025, com a nova composição da diretoria do coral, contamos com os seguintes regentes: irmão Bedione, pastor Vilmar de Paula, presbítero Kemuel Azaf e evangelista Gesiel Costa. Durante esses anos do coral Louvores de Sião, tivemos também a participação de excelentes pianistas que, como peças fundamentais, acompanharam e colaboraram nos ensaios, dando o melhor de si, se empenhando no estudo das peças musicais e conferindo mais beleza e harmonia ao canto coral, contribuindo para a coesão e qualidade musical do grupo. Destacamos nessa função irmã Mara, irmã Roseli. Tivemos também a participação da pianista Simone Alencar, que iniciou ainda adolescente a executar o piano com muita dedicação. Em seguida, fomos presenteados com a chegada da pianista Stephanie Akiyama, que iniciou também ainda adolescente, sempre empenhada e dedicada. Com a mudança da Simone para outro estado, a pianista Stephanie Akiyama assume como pianista oficial do coral, demonstrando muito dinamismo e empenho na obra. No ano de 2020, a pianista Amanda Paula começou a cooperar na obra,
sendo uma grande companheira e juntamente com a pianista Stephanie, dava o melhor de si nos ensaios e nos cultos, até que a data da sua mudança para outro estado, permanecendo conosco a pianista Stephanie, a que ama, que desde a sua adolescência se dedica aos ensaios, aos cultos, sempre dispostas e sendo uma grande auxiliadora nesta obra. O coral Louvores de Sião conta também com uma diretoria instituída para a condução de suas atividades musicais. E, dentre todos os irmãos que passaram por essa diretoria, queremos hoje destacar que por muitos anos tivemos a presença do pastor Jairo Cândido, que se dedicou e demonstrou muito carinho e cuidado no trato com cada componente do coral. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Jairo e não nos esquecemos dele em nossas orações. Atualmente, o coral Louvores de Sião conta com aproximadamente 80 componentes que se dedicam aos ensaios todos os domingos no horário das 7 horas da manhã, ensaiando e se aperfeiçoando para apresentar a Deus louvor com excelência, porque só Ele é digno. Que Deus continue abençoando este coral e usando-o como instrumento para levar a sua palavra por meio do louvor. Agradecemos também a colaboração do maestro Carlos Roberto neste pequeno resumo do histórico do coral. É claro que temos muito, mas muito a contar. Muitas bênçãos, muita restauração, curas através do louvor do coral. Porém, o nosso tempo ele é bem reduzido. Nós conseguimos resumir em poucas palavras, mas em tudo o nome do Senhor é glorificado. Amém. Leiam o Salmo 148 e vocês verão quem o Senhor Deus pede que o louve. Toda a natureza e todo ser humano. Uma ocasião um pastor disse para mim: Deolindo, o coral é para velho. Eu disse: o coral é para crente. Portanto, desceu as águas, passou pelo batismo, vem para o coral. Eu cantei de 1959 até a chegada da pandemia, porque os corais se acabaram. Senão, e não estou cantando lá em Mutum, porque infelizmente a igreja não tem coral. Mas se criar e eu ainda tiver com vida e saúde, eu estarei lá. Veja bem. Muito obrigado, irmãos, por nos ouvir. Que Deus abençoe a todos. E eu agradeço sinceramente a esse coral pelo privilégio que vocês me deram de poder estar aqui com vocês nesta data, comemorando 70 anos. E eu estou exatamente no meio, 35, eu estive por aqui. Muito obrigado. Pastor Silas, parabéns pelo coral que o senhor tem aqui nessa sede. Deus abençoe.